Amigos, agora parágrafo 2º do artigo 15, ó. Parágrafo 2º diz assim: instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor. Vamos parar por aqui. Então vamos lá. Primeira informação. Quando for instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor. Então veja só, posso traduzir aqui para você? Vamos fazer assim. Quando o procedimento for instaurado, o cartório distribuidor receberá essa informação. Tá? O que é o cartório distribuidor? É um local dentro do fórum, vou até fazer tudo em itálico aqui, tá? O que é o cartório distribuidor? O cartório distribuidor é um local dentro do fórum em que você vai conseguir consultar todos os processos que uma pessoa tem correndo contra ela naquela comarca. Então você vai lá na cidade de Jundiaí, você vai do fórum e procura lá o cartório distribuidor. Lá no cartório distribuidor vão estar todas as informações de todas as pessoas que estão sendo processadas lá na cidade de Jundiaí. Portanto, você tem essa informação no cartório distribuidor. Ah, mas e se é um servidor? Também o servidor, se estiver sendo processado, essa informação vai constar lá no cartório distribuidor. Todo servidor que estiver sendo processado, em regra, o seu nome vai estar lá no cartório distribuidor. Qualquer pessoa pode pesquisar isso. A pessoa pode chegar lá no cartório distribuidor e querer saber o seguinte: escuta aqui, o João da Silva, que é servidor da primeira vara de tal lugar, ele é uma pessoa, um servidor que está sendo processado administrativamente? Existe alguma sindicância ou algum processo administrativo contra ele? E isso é uma informação pública, tá? Então é um ponto importante. A gente vai ver mais adiante uma situação em que há sigilo, mas em regra as informações todas são públicas e isso pode ser consultado por qualquer pessoa. Isso estará lá no cartório distribuidor. Então aqui, instaurado o procedimento, o juiz vai encaminhar o ofício ao distribuidor. Ao distribuidor aqui significa cartório distribuidor. É que por vezes a norma da corregedoria é feita para que pessoas que já estão lá dentro entendam o que está sendo dito. Então, distribuidor aqui significa cartório distribuidor, que é um local dentro do fórum em que você vai verificar todos os processos que existem contra alguém. Então, primeira coisa, instaurou o procedimento, o juiz corregedor manda um ofício para o cartório distribuidor. Mas vamos continuar as informações. Por e-mail institucional e no formato PDF. Então, essa informação, esse ofício aqui de comunicação, ele vai ser como? Por e-mail institucional e no formato PDF. Tá? Com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, que é o mesmo que está lá na portaria, com mais coisas, ó, nome completo, número de inscrição do CPF, endereço residencial domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Então vamos lá. Vamos fazer aqui também a tradução. O ofício enviado pelo juiz corregedor ao distribuidor, ao cartório distribuidor, será enviado por e-mail institucional. Então aqueles e-mails, por exemplo, no TJ São Paulo, o nome da pessoa, @tjsp.jus.br, não vai perguntar na prova qual é o e-mail institucional, né? Mas só a título de informação. Então é um e-mail da própria instituição, vai ser no formato PDF, ok, sem problemas, e conterá algumas informações. Que informações são essas? Qualificação do servidor. Não vai cair para você se precisa constar o RG ou o CPF, não é isso. Qualificação do servidor para você é informação importante para a prova. Então esse ofício que vai ser enviado pelo juiz corregedor ao cartório distribuidor vai ser enviado por e-mail institucional, entenda isso, né, de o @itjsp.jus.br, e vai conter qualificação do servidor e aqui é importante, classe processual de acordo com o procedimento. O que é essa classe processual? Se aquilo que está sendo investigado é uma sindicância ou processo administrativo, tá? Então, é basicamente isso. Classe processual é o tipo de processo, tá? Que a pessoa está respondendo, se é uma sindicância ou processo administrativo, tudo bem? Então, esse é
um ponto também bastante importante, você precisa saber, porque o que pode ser perguntado aqui? Ah, para onde vai ser mandado o ofício? Opa, o ofício, essa comunicação do juiz é mandada para o cartório distribuidor. Beleza, primeira informação. Segunda informação, como que eu mando esse ofício? Por e-mail institucional e no formato PDF. Perfeito, matamos. E o que vai ter nesse ofício? Vai ter as informações de quem está sendo processado, então qual é o servidor, a qualificação dele, onde ele trabalha, RG não, né? CPF, endereço residencial, etc., inclusive CEP, perfeito. E além disso, a indicação de qual é o processo que ele está respondendo. Sabe quando a polícia, dá um exemplo, né? Sabe quando a polícia para um cara e pergunta assim, você está respondendo pelo quê? Daí o cara fala assim, eu estou respondendo aí um 180, estou respondendo aí um 57. São tipos de crime, né? Então, 180 é receptação, 157 é o crime de roubo. Então, a pessoa sabe pelo que ela está respondendo. A pessoa sabe qual é o tipo de processo que tem contra ela. O servidor é a mesma coisa. Então o servidor, se você puxar lá uma informação, lá no cartório distribuidor, se qualquer pessoa do povo puxar lá, se o fulano de tal está sendo processado, vai constar que ele está sendo processado e vai constar, com todas as aspas, qual é a bronca dele, qual é o problema que ele está tendo, qual é o problema pelo qual ele está passando. Se ele está respondendo a uma sindicância, que é uma coisa mais leve, ou se ele está respondendo a um processo administrativo, que são situações em que a pena vai ser muito maior, tá bom? Então isso é importante. A gente ainda vai avançar para o parágrafo 3º e para o parágrafo 4º, olha só, vamos lá. O parágrafo 3º diz assim, recebido o ofício, então chegou lá no cartório distribuidor, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Então aqui a informação é relativamente simples. Chegou no distribuidor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cadastro, tá? Por que pode cair isso para você? Porque você pode ser o servidor, o escrevente que vai trabalhar no cartório distribuidor. No cartório distribuidor também trabalham escreventes. Então chegou lá o ofício, claro, vai ser, não vai ser físico, né? Vai ser, em geral vai ser feito por e-mail. Mas chegou o ofício, o que o servidor vai fazer? Ele vai fazer o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar esse ofício, vai colocar esse ofício numa plataforma eletrônica própria, certo? De processos disciplinares ou na plataforma de sindicâncias, por exemplo, cabendo à unidade judicial, onde o servidor está servindo, cabendo à unidade judicial, inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Então, o local onde o servidor estiver trabalhando é que vai mandar para o cartório distribuidor essa informação da portaria. Não há muitas dificuldades com relação a isso. Chegou no distribuidor, o distribuidor faz o cadastro e depois a unidade judicial. Unidade judicial aqui, entenda, onde o servidor está trabalhando. Então o servidor é o servidor da 5ª Vara Civil de Taubaté. Então vai ser a 5ª Vara Civil que vai inserir nesse processo digital a portaria, tá? Então veja só, é importante porque lá no distribuidor vai chegar somente o ofício enviado pelo juiz. Vou até colocar aqui. Chegará no distribuidor apenas o ofício enviado pelo juiz. O ofício com qualificação do servidor e classe processual. Então, se é uma sindicância ou se é um processo disciplinar mesmo, né? Então, um processo administrativo. Depois, a vara, e aqui a lei chama de unidade judicial, enviará a portaria, tá? Então, essa é a informação importante aqui para você, tá? Aí tem uma informação também bem relevante, ó. Continuando o artigo, eu quebrei o artigo como sempre tenho feito, né? Então, olha só. Em razão da natureza da ação, o que é isso? Em razão da natureza da ação? É como se eu dissesse assim, ó. A depender do tipo de acusação contra o servidor, a anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado. Então veja só. A depender do tipo de acusação, aquele processo vai correr em segredo de justiça. Falei para você que a regra é de que as informações sejam públicas, mas pode haver situação em que a pessoa está sendo acusada de algo tão grave, mas tão grave, que o que vai acontecer
vai se gerar automaticamente o segredo. Então pense o seguinte, você vai estudar ainda, caso não tenha estudado, por exemplo, os crimes contra a administração pública. Você precisa se recordar de uma coisa, qualquer coisa que o servidor faça, como servidor, então pensa você como escrevente, você foi lá e levou para sua casa um computador da repartição pública, que não era seu. Você foi lá e pegou para você o computador, levou para sua casa. Aquilo vai ter uma consequência administrativamente, você vai responder a um processo disciplinar por ter feito aquilo, você pode inclusive ser demitido a bem do serviço público, você sofrerá um processo disciplinar, mas veja só, isso também é um crime. Por quê? Quando você leva alguma coisa da repartição que não é sua, você leva alguma coisa para sua casa da própria repartição, então você levou o computador do fórum para sua casa, por exemplo, você estará cometendo um crime, o crime de peculato, está lá no artigo 312 do Código Penal. Por que estou falando tudo isso? Porque a depender do tipo de acusação, além de o servidor responder perante o próprio tribunal, como um processo disciplinar, responde na condição de servidor, ele vai responder também a um processo criminal. Se a acusação contra o servidor for tão grave, que possa inclusive ser caracterizada como um crime, em geral isso vai correr em segredo de justiça. Tá? Então o que o final aqui desse parágrafo quer dizer é isso, ó. A depender do tipo de problema, a depender do tipo de acusação contra o servidor, vai ser gerado automaticamente o segredo de justiça. O que significa que se eu consultar lá no cartório distribuidor, se eu for até o cartório distribuidor, eu não vou ficar sabendo qual é o processo que o servidor está respondendo. Tá bom? Então, isso é importante. Ó. Vou fazer aqui uma tradução disso. Se a acusação for muito grave, o processo receberá automaticamente a indicação de segredo de justiça, tá? Então essa é a informação importante aqui para você. A gente vai continuar no próximo vídeo, eu volto. Sempre peço a você que curta, que se quiser compartilhe, que coloque até um ponto final como comentário, porque quando você se manifesta nos vídeos, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo está sendo relevante e ele vai exibir isso para mais pessoas e eu ganho com isso também. Então eu acho legal, acho relevante que você faça isso. Para me ajudar, eu estou te ajudando, você me ajuda também, tá bom? Até o próximo vídeo.